Ter sido citado na Bíblia, encontrado em Israel pela primeira vez. Olá pessoal, beleza com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal F. Carvalhon. É uma honra ter você me acompanhando. Eu dou as boas-vindas aos novos inscritos e agradeço a você que se inscreveu no meu canal e também agradeço você por deixar o like, comentar, compartilhar. Muito obrigado. Francisco Carvalho, neste 6 de fevereiro. Gente, é o seguinte, olha só isto aqui, Terra Brasil Notícia, tecidos roxos citados na Bíblia são encontrados pela primeira vez em Israel. Imagens. Muito interessante mesmo. Um fio tingido de 3.000 anos foi descoberto combinando com a descrição de púrpura real citado na Bíblia. Uma equipe em Israel diz que o antigo achado oferece um vislumbre do guarda-roupas do rei Davi e do rei Salomão de Jerusalém por volta de 1000 antes de Cristo. É muito tempo, né, gente? Muito tempo. 1000 anos antes de Cristo. Isso marca um feito inédito em que pesquisadores descobriram evidências de ter sido tingido com púrpura real que datam desse período. Os restos são de um tecido, uma borla e fibras de lã tingida com púrpura real do Vale de Tímina, sul de Israel. O local é um antigo distrito de produção de cobre, identificado como parte do reino bíblico de Edom, que fazia fronteira com o reino de Israel ao sul. Essa é uma descoberta muito estimulante e importante, disse o Dr. Naama Sukenik, curador de achados orgânicos da Autoridade de Antiguidade de Israel, em um comunicado à mídia. Esta é a primeira peça de tecido já encontrada da época de Davi e Salomão, que é tingida com o prestigioso corante roxo. Na antiguidade, o traje roxo era associado à nobreza, aos sacerdotes e, claro, à realeza. Davi foi rei em Israel, ele foi o governante da nação. Ele governou do ano 1000 a.C. até 962. Alguns datam como sendo do ano 1010 ao ano 970 a.C. Esse foi o período que o rei Davi governou Israel. Só quero lembrar que depois que Deus tirou o seu povo do Egito, dentro da nação egípcia, Deus formou o seu povo, o povo hebreu, e tirou do Egito para que eles pudessem habitar em terra própria e ter o seu próprio país, a sua própria nação. Mas antes disto, o povo ficou 40 anos peregrinando pelo deserto. Durante aqueles 40 anos, Israel foi governado por Moisés. Moisés foi o governante político do povo. Foi a Moisés que Deus deu a Constituição Federal para o povo. A Constituição Federal que foi formulada a partir do Monte Sinai e também durante alguns anos, os primeiros anos no deserto, Deus deu a Constituição Federal ao povo. Depois que o povo entrou na terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã, e por 400 anos o povo foi governado por governantes militares. O primeiro dos governantes foi Josué, justamente aquele que entrou com o povo na posse da terra. E depois de Josué, Deus levantou líderes militares, uma espécie de governança
militar, né, que era necessário para que os povos não invadissem, não tomassem de volta a grande terra que Deus deu ao povo de Israel. Terminando aquele período de 400 anos, o povo, observando que as outras nações, os seus governantes não eram como aqueles juízes que Deus levantava sucessivamente, não hereditariamente, e o povo, observando aquilo, desejou que eles também tivessem um governante para governar a nação, à semelhança dos reis dos outros povos. E Deus então concedeu que a nação fosse governada por reis, e Saul foi o primeiro rei a governar a nação. Depois de Saul veio Davi, né? Saul teve um tempo de governo muito curto, porque ele não quis obedecer a Deus, e Deus o destituiu da posição de governante da nação. Deus então instituiu Davi para ser governante da nação no lugar de Saul, e ele governou, segundo alguns datam, do ano 1000 ao ano 962. Depois de Davi, o seu filho Salomão foi instituído como governante da nação, e no final do governo de Salomão, o reino foi dividido, a nação dos hebreus foi dividida em 2 reinos, com 2 dinastias diferentes. O reino do norte, tendo a capital Samaria, e o reino do sul, a capital Jerusalém. O reino do sul, chamado de reino de Judá, os governantes foram aqueles descendentes de Davi, da linhagem de Davi. O último governante do reino do norte foi em 722, e o último governante do reino do sul foi em 587, quando a nação toda foi levada para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro, o povo hebreu foi governado por governantes gregos, e séculos depois o povo foi governado por governantes romanos. E o governo romano sobre o povo hebreu terminou mais ou menos no meado do 2º século da era cristã. De lá até 1949, a nação hebraica viveu dispersa pelo mundo, e o território de Israel foi dominado por governantes diferentes à medida que eles eram levantados e dominavam o mundo. Eles dominavam sobre o território de Israel. Em 1949, o povo hebreu foi reconhecido como nação outra vez, não como país, conforme nós conhecemos, mas como Estado, né, o Estado de Israel. Israel não é reconhecido pela ONU como país, e sim como Estado. Mas de 1949, o governo do Estado de Israel é um governo parlamentarista. É um governo nos moldes dos governos atuais, dos governos modernos e pós-modernos que nós conhecemos. Quem foi Davi, gente? O que a Bíblia fala de Davi? A Bíblia fala tanta coisa. Davi, uma pessoa extraordinária, um homem assim de Deus, um homem temente a Deus. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa foi uma palavra do profeta e juiz Samuel ao governante da nação da época, Saul, que tinha sido reprovado por Deus, e Deus iria destituí-lo do governo da nação, e estava colocando outra pessoa, Davi, no seu lugar. E Samuel então disse exatamente isso ao governante, ao rei Saul, que
o governo dele não ia prosperar, não ia para frente, que ele estava sendo reprovado, que Deus o havia reprovado e iria destituí-lo da cadeira da nação de Israel e iria colocar outra pessoa, Davi, um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, para governar o seu povo. Davi foi uma pessoa fantástica, né? Um homem de Deus, temente a Deus, zeloso, muito zeloso pela causa de Deus na nação, e realmente foi impressionante. Ele governou a nação por muito tempo, mas Salomão, seu filho, foi diferente. Durante algum tempo na governança da nação, ele foi se afastando do Senhor e substituindo o Senhor por ídolos. E continuando aqui o artigo, os pesquisadores afirmam que a tinta é feita de moluscos que vivem no Mediterrâneo, a mais de 180 milhas de Tímina. Ele aparece em vários contextos judaicos cristãos. Esta é a primeira vez que têxteis da Idade do Ferro tingidos de púrpura são descobertos em Israel ou em qualquer lugar do sul do Levante. O tom lindo do púrpura, o fato de não desbotar e a dificuldade de produção do corante, que se encontra em quantidades diminutas no corpo dos moluscos, tornavam-no o mais valioso dos corantes, que costumam custar mais caro do que o ouro, explica o Dr. Sukenik. E o texto continua, gente. Eu não vou ler todo para o vídeo não ficar muito longo. É muito empolgante saber que um tecido, gente, um tecido de 3.000 anos atrás resistiu todo esse tempo até agora, as intempéries do tempo, e que conferem exatamente com as vestes do rei Davi, ou então do rei Salomão. É muito empolgante, gente do céu, que coisa, né? Que coisa! Olha, pessoal, confere aí se você está inscrito no canal, né? Deixa o seu like aí para engajar o vídeo e engajar o canal. Compartilha essa novidade muito interessante, muito importante. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, valeu, e a gente se encontra no próximo vídeo.